Capítulo 8. Decidi não ler mais o manuscrito de Verity. Já se passaram 2 dias desde que li sobre a tentativa de aborto, e o texto segue no fundo da gaveta da escrivaninha, intocado. Mas posso senti-lo. Ele está lá comigo no escritório de Verity, respirando ofegante embaixo de toda a tralha sob a qual o escondi. Quanto mais leio, mais fico insegura. Fico mais desconcentrada. Não estou dizendo que nunca vou terminar o trabalho. Mas até avançar de fato no que vim fazer aqui, não posso ficar me distraindo com isso. Agora que parei de ler o manuscrito, percebi que não fico tão assustada na presença de Verity como estava há alguns dias. Ontem, depois de trabalhar o dia inteiro trancada no escritório, saí para tomar um ar e encontrei Verity e a enfermeira sentadas à mesa de jantar com Crew e Jeremy. Em meus primeiros dias aqui, eu sempre estava no escritório enquanto jantavam, por isso não sabia que ela se juntava a eles enquanto comiam. Não quis me intrometer, então voltei ao escritório. A enfermeira de hoje é outra. Chama-se Myrna. É um pouco mais velha que April, gordinha e bem-humorada, com bochechas tão rosadas que parece uma boneca antiga. De cara já a acho mais simpática do que April. Na verdade, não é que April seja antipática. Mas tenho a impressão de que não confia em mim quando estou perto de Jeremy. Ou em Jeremy quando está perto de mim. Não sei por que minha presença desagrada, mas posso imaginar que está apenas sendo protetora com sua paciente. E isso significa reprovar a hospedagem de outra mulher na casa de uma inválida. Certamente pensa que Jeremy e eu nos trancamos no quarto assim que ela vai embora toda noite. Quem dera ela estivesse certa. Myrna trabalha às sextas e aos sábados, enquanto April vem no restante da semana. Hoje é sexta-feira e, ainda que o plano fosse mudar para meu apartamento hoje, estou aliviada que as coisas tenham se ajeitado assim. Teria saído daqui despreparada. Esse tempo extra veio a calhar. Nos últimos 2 dias consegui ler mais 2 livros da série, e gostei bastante deles. É fascinante ver como Verity sempre escreve do ponto de vista do antagonista. E já tenho uma ideia de como devo continuar a série. Mas, por desencargo de consciência, continuo procurando anotações agora que realmente sei o que buscar. Estou sentada no chão remexendo uma caixa quando recebo uma mensagem de Corey. A Panten fez um texto de divulgação para a imprensa hoje de manhã anunciando você como a nova coautora da série de Verity. Se quiser dar uma olhada, mandei um link pro seu e-mail. Assim que abro o e-mail ouço uma batida à porta do escritório. Pode entrar. Jeremy abre a porta e coloca o pescoço para dentro. Oi. Vou ao mercado fazer umas compras. Se quiser fazer uma lista, posso comprar algo para você. Realmente preciso de algumas coisas. Uma delas é absorvente, embora só tenha mais 1 ou 2 dias de menstruação. Não esperava ficar aqui tanto tempo, então não trouxe o suficiente. Mas não sei se quero falar sobre isso com Jeremy. Levanto, tirando a poeira da calça. Na verdade, você se importa se eu for junto? Acho que é mais fácil. De jeito nenhum. Saio em 10 minutos, diz, abrindo mais a porta. O carro de Jeremy é um Jeep Wrangler, com pneus cobertos de lama. Nunca o tinha visto, porque fica na garagem, mas não é bem o que eu esperava. Achei que ele dirigiria um Cadillac ou um Audi A8, algo mais apropriado a um homem de terno. Não sei por que continuo com essa referência do empresário arrumadinho que conheci no primeiro dia. Esse cara só anda de jeans e moletom o dia inteiro, está sempre trabalhando ao ar livre e tem uma coleção de botas enlameadas que ficam perto da porta dos fundos. Um Jeep Wrangler tem muito mais a ver com ele do que qualquer outro carro que eu pudesse ter imaginado. Já estamos na estrada, a uns 800 metros de distância, quando ele liga o rádio. Viu o texto de divulgação da Panten hoje? Pego meu celular na bolsa. Corey me mandou o link, mas esqueci de ler. São apenas algumas linhas no site da Publishers Weekly. Bem discreto, como você queria. Abro o e-mail para ler o link. Mas não é a nota da Publishers Weekly. O que Corey me mandou é o anúncio que foi publicado nas redes sociais de Verity Crawford por sua equipe de assessoria de imprensa. A Panten Press tem a satisfação de anunciar que os próximos romances da série As Virtudes Nobres, de Verity Crawford, serão coescritos pela autora Laura Chase.
Verity está muito entusiasmada com a parceria e as duas prometem criar juntas uma conclusão inesquecível para a série. Verity está muito entusiasmada? Que piada! Pelo menos já sei que não devo confiar em anúncios de assessoria de imprensa. Começo a ler os comentários abaixo do anúncio. Quem é essa tal de Laura Chase? Por que Verity está entregando seu bebê a outra pessoa? Não. Não, não, não. É assim que funciona? Depois que um autor medíocre faz sucesso, contrata outro ainda pior para fazer seu trabalho? Coloco o telefone no colo, mas não é o suficiente. Desligo o som, coloco dentro da bolsa e fecho o zíper. As pessoas são horríveis, resmungo. Jeremy ri. Nunca leia os comentários. Verity me ensinou isso há anos. Nunca tive que lidar com comentários porque nunca me expus antes. Bom saber. Quando chegamos ao mercado, Jeremy sai do jipe e dá a volta para abrir a minha porta. Fico meio sem graça porque não estou acostumada a esse tipo de tratamento. Mas provavelmente se eu mesma abrisse a porta, deixaria Jeremy sem graça. Ele é exatamente o tipo de cara que Verity descreve em sua autobiografia. Essa é a primeira vez que um homem abre a porta do carro para mim. Caramba! Que merda, né? Quando ele pega minha mão para me ajudar a sair do carro, meu corpo fica tenso, não consigo esconder a reação a seu toque. Quero mais. Mas não devia querer. Será que ele sente o mesmo? Sexo está fora de cogitação para ele já há algum tempo, e me pergunto se ele sente falta. Deve ter sido uma adaptação difícil. Estava num casamento que, no começo, aparentemente girava em torno do sexo. E teve isso arrancado de sua vida do dia para a noite. Porque estou pensando sobre a vida sexual de Jeremy enquanto caminhamos até o mercado. Gosta de cozinhar? Pergunta ele. Não é que não goste. Mas sempre morei sozinha, então não tenho o costume de cozinhar grandes refeições. Ele pega um carrinho e vamos juntos ao corredor dos alimentos. Qual é sua comida preferida? Tacos. Ele ri. Boa. Fácil de fazer. Jeremy pega todos os legumes necessários para preparar os tacos. Em retribuição, eu me ofereço para cozinhar espaguete para ele. É o único prato que realmente posso dizer que faço bem. Deixo Jeremy no corredor de sucos e digo que vou buscar outras coisas. Pego os absorventes e mais outros itens para colocar junto no carrinho, como shampoo, meias e algumas camisetas, já que não trouxe quase nenhuma. Não sei por que estou tão envergonhada por comprar absorventes. Não é como se ele nunca os tivesse visto. E, conhecendo Jeremy, é bem provável que já tenha comprado para Verity algumas vezes. Ele parece o tipo de marido que o faria sem problemas. Volto para a seção de alimentos e, à medida que ando em direção a Jeremy, percebo que há duas mulheres conversando com ele. Encostado na geladeira de sorvetes, ele está com uma cara de quem gostaria de derreter e desaparecer dali. As mulheres estão de costas para mim, mas, assim que Jeremy me olha, a loira atraente se vira para checar. A morena parece ser mais normal, como eu, mas só até o momento em que se vira também. Seu olhar me faz mudar de ideia na hora. Chego perto do carrinho como se ele fosse um animal selvagem. Com cuidado, tímida. Devo colocar minhas compras no carrinho ou vai ser constrangedor? Decido colocar na cestinha separada, claramente uma divisão que diz estamos juntos, mas não juntos. As mulheres me olham ao mesmo tempo, as sobrancelhas sobem cada vez mais alto a cada produto que coloco na cestinha. A loira, mais perto de Jeremy, encara meus absorventes. Olha de volta para mim e inclina a cabeça. E você é? Esta é Laura Chase, responde Jeremy. Laura, essas são Patrícia e Caroline. A loira parece animada para fazer fofoca. Somos amigas de Verity, diz Patrícia, olhando para mim de um jeito bem condescendente. Por falar nisso, Verity deve estar melhor se já está recebendo amigas em casa. Ela olha para Jeremy, buscando explicações. Ou a Laura é sua amiga? Laura veio de Nova York. Está trabalhando com Verity. Patrícia sorri, faz um som de aham, e olha de volta para mim. E como exatamente se trabalha com uma escritora? Sempre achei que fosse uma atividade meio solitária.
Isso é o que os não literatos normalmente pensam, responde Jeremy. Ele acena com a cabeça para elas, terminando a conversa. Tenham uma boa tarde, senhoras. Jeremy começa a mover o carrinho, mas Patrícia o impede com a mão. Mande um oi para Verity e diga que estou torcendo por sua recuperação. Vou mandar o recado, diz Jeremy, passando por ela. Mande lembranças ao Sherman. Patrícia faz uma cara irritada. O nome do meu marido é William. Jeremy balança a cabeça. Ah, é verdade. Sempre confundo os dois. Ouço a risada de escárnio de Patrícia enquanto vamos andando. Quando passamos para outro corredor, pergunto. Quem é Sherman? É o cara com quem ela trepa escondido do marido. Olho para ele, chocada. Ele está sorrindo. Eita! Exclamo, rindo. Chegamos ao caixa e não consigo parar de sorrir. Acho que nunca tinha visto uma alfinetada tão boa assim pessoalmente. Ele começa a colocar os produtos na esteira. Eu não devia ter descido ao nível dela. Mas não suporto gente hipócrita. É verdade, mas se não fossem os hipócritas seríamos privados de momentos épicos e kármicos como este que acabei de ver. Jeremy pega o restante dos produtos no carrinho. Tento manter os meus separados, mas ele se recusa a me deixar pagar. Não consigo parar de olhar para ele enquanto passa o cartão de crédito. Sinto algo. Não sei bem o que é. Uma quedinha? Faria todo sentido. Óbvio que eu teria uma queda por um cara tão dedicado à esposa inválida que é incapaz de enxergar qualquer outra coisa. É incapaz, inclusive, de enxergar a personalidade real da própria mulher. Lowen Ashley, prestes a se apaixonar por um cara indisponível e com mais bagagem emocional até do que ela mesma. Isso que é karma. Capítulo 9. Cheguei há apenas 5 dias, mas parece bem mais. Os dias aqui se arrastam, ao contrário de Nova York, em que eles voam. Hoje de manhã ouvi Myrna dizer a Jeremy que Verity teve febre. Foi por isso que ela não veio aqui fora o dia inteiro. Não fico nem um pouco triste em ouvir isso. Significa que não preciso estar em sua presença ou vê-la da janela do meu escritório durante suas saídas para o quintal. Mas agora estou prestando atenção em Jeremy. Sozinho, na varanda dos fundos, mirando o lago e sentado numa cadeira de balanço que não se move há mais de 10 minutos. Está completamente imóvel. De vez em quando ele pisca. Já está lá fora há um tempinho. Queria saber o que passa em sua cabeça agora. Será que está pensando nas meninas? Ou em Verity? Ou em como sua vida mudou no último ano? Está com a barba por fazer há alguns dias, o que fica ótimo nele. Acho que, na verdade, nada ficaria ruim nele. Coloco a mão no queixo e me inclino por cima da escrivaninha. Mas logo me arrependo, porque Jeremy percebe. Ele vira a cabeça e me olha pela janela. Quero disfarçar e fingir que estou ocupada, mas é muito óbvio que o estava observando, ainda mais inclinada com a cabeça apoiada nas mãos desse jeito. Seria pior tentar esconder, então apenas dou um sorriso. Ele não sorri de volta, mas também não desvia o olhar. Ficamos em contato visual por muitos segundos, e aquele olhar começa a agitar coisas dentro de mim. Imagino se ele também sente algo com meu olhar. Jeremy respira fundo, levanta da cadeira e vai em direção ao deck. Pega algumas ferramentas e começa a cortar os pedaços de madeira que ainda ficaram por lá. Provavelmente estava querendo um momento de paz. Sem Creel, Verity, eu ou uma enfermeira para invadir sua privacidade. Preciso de um Xanax. Não tomo há mais de uma semana. O remédio me deixa meio grogue, o que dificulta a concentração para escrever ou pesquisar. Mas estou cansada de estar sempre tensa e com o pulso acelerado, como agora. Quando a adrenalina bate, parece que não consigo mais me controlar. Seja Jeremy, Verity ou seus livros, algo aqui está sempre jogando meus níveis de ansiedade lá em cima. Ficar um pouquinho grogue não é nada comparado às reações que tenho a essa casa e às pessoas que vivem nela. Vou até o quarto e procuro o Xanax na bolsa. Assim que abro o frasco, ouço um grito vindo do segundo andar. Creel. Derrubo o frasco com as pílulas na cama e corro lá para cima. Posso ouvi-lo chorando, e o som parece estar vindo do quarto de Verity.
Minha vontade é sair correndo na direção oposta, mas ele é um garotinho precisando de ajuda, então sigo em frente. Abro a porta sem bater. Crew está sentado no chão, com a mão no queixo. Há sangue em suas mãos e dedos. E uma faca. A seu lado. Crew. Pego o menino no colo e vamos até o banheiro do primeiro andar. Coloco-o sentado na bancada. Deixe-me ver. Tiro seus dedos trêmulos do queixo para avaliar o ferimento. Está pingando sangue, mas não parece nada muito profundo. É um corte logo abaixo do queixo. Devia estar segurando a faca e caiu. Você se cortou com a faca? Seus olhos estão arregalados. Ele faz que não com a cabeça, provavelmente tentando esconder que tinha uma faca. Certamente Jeremy não aprovaria isso. Mamãe disse para não mexer na faca dela. Fico petrificada. Sua mãe disse isso? Crew não responde. Crew, digo a ele, pegando um lenço. Parece que meu coração vai sair pela boca, mas tento disfarçar o medo enquanto molho o lenço. Sua mãe fala com você? Crew também está petrificado, e a única coisa que se mexe é sua cabeça, fazendo que não. Pressiono o lenço contra seu queixo e logo ouço Jeremy prestes a subir as escadas. Deve ter ouvido o grito do filho. Crew. Grita. Estamos aqui. Os olhos de Jeremy estão cheios de preocupação quando ele chega à porta. Saio do caminho ainda segurando o lenço no queixo do menino. Está bem, amigão? Crew concorda com a cabeça e Jeremy pega o lenço da minha mão. Ajoelha-se, examina o ferimento de Crew e depois olha para mim. O que aconteceu? Acho que ele se cortou. Estava no quarto de Verity. Tinha uma faca no chão. Jeremy se vira para o menino e agora seus olhos estão mais decepcionados do que preocupados. O que estava fazendo com uma faca? Crew balança a cabeça, fungando, tentando parar de chorar. Eu não tinha uma faca. Só caí da cama. Sinto que dedurei o pobre garoto. Tento consertar. Ele não a estava segurando. Vi a faca no chão e imaginei que isso tinha acontecido. Ainda estou meio abalada com o que o garoto disse a respeito de Verity e da faca. Mas todo mundo fala dela no presente, a enfermeira, Jeremy, Crew. Certamente a mãe deve ter dito a ele que não brincasse com facas no passado, e agora minha imaginação está aumentando bastante a importância dessa frase. Jeremy abre o armário de remédios para pegar o kit de primeiros socorros. Quando fecha o armário, está olhando para mim pelo espelho. Pode ir lá dar uma olhada? Murmura, indicando a porta com a cabeça. Saio do banheiro, mas paro no corredor. Não gosto de entrar naquele quarto, não importa o quão indefesa Verity esteja. Mas também não podemos deixar uma faca ao alcance de Crew, então sigo em frente. A porta ainda está escancarada, então entro com a ponta dos pés para não acordá-la. Não que isso seja possível. Dou a volta na cama até o local onde encontrei Crew. Não tem faca nenhuma. Viro para o outro lado, pensando que talvez tenha chutado a faca sem querer ao pegá-lo. Agacho até o chão a fim de checar debaixo da cama. Nada além de uma fina camada de poeira. Deslizo a mão por baixo do criado mudo, mas também não há nada. Sei que vi uma faca. Não estou ficando louca. Ou estou? Eu me apoio no colchão para me levantar, mas imediatamente caio de volta. Verity está olhando diretamente para mim. A cabeça está virada para a direita, seus olhos nos meus olhos. Puta merda. Morrendo de medo, eu me arrasto para bem longe da cama. Estou a uma boa distância dela e, embora apenas a cabeça tenha se mexido, algo me diz que estou correndo perigo. Levanto, me apoiando na cômoda, e vou andando para a porta de costas, com os olhos fixos nela. Estou tentando me acalmar, mas ainda acho que ela pode me atacar a qualquer momento com a faca que pegou do chão. Fecho a porta e fico ali, agarrada à maçaneta, até me acalmar. Inspiro e expiro 5 vezes, com calma, na esperança de que Jeremy não veja o terror em meus olhos quando voltar lá e disser que não havia faca nenhuma. Mas havia uma faca. Minhas mãos estão tremendo. Não confio nela. Não confio nesta casa. Embora precise estar inteira para fazer meu trabalho,
Prefiro dormir dentro do carro no meio do Brooklyn do que passar mais uma noite nesta casa. Massageio o pescoço para espantar a tensão e volto ao banheiro. Jeremy está fazendo um curativo no queixo de Crew. Sorte que não vai precisar levar pontos, diz Jeremy ao menino. Ele ajuda Crew a lavar as mãos ensanguentadas e depois diz para ele ir brincar. Crew passa por mim e volta para o quarto de Verity. Acho estranho que ele se divirta deitado na cama dela enquanto joga no iPad. Mas, enfim, certamente só quer ficar perto da mãe. Vai lá, amigão. Eu só quero distância dela. Pegou a faca? Pergunta Jeremy, enquanto seca a mão com uma toalha. Tento disfarçar o medo em minha voz. Não achei. Ele me olha por um segundo. Mas você viu uma faca? Achei que tinha visto. Talvez não. Não tinha nada lá. Vou dar uma olhada. Ele passa por mim e anda na direção do quarto de Verity, mas para antes de entrar. Obrigado por ajudá-lo, diz, com um sorriso divertido. Percebi que estava muito ocupada hoje. Dá uma pescadinha para mim antes de entrar no quarto de Verity. Fecho os olhos e morro de vergonha. Eu mereço. Ele deve achar que só fico admirando a paisagem da janela. Devia tomar 2 Xanax a essa altura do campeonato. Quando volto ao escritório de Verity, o sol está começando a se pôr, o que significa que Crew vai tomar banho e dormir em breve. Verity vai continuar em seu quarto durante a noite. E eu vou me sentir um pouco mais segura porque, por algum motivo, é de Verity que tenho medo nesta casa. E durante a noite eu não a vejo. Na verdade, as noites se tornaram meu momento favorito do dia. É quando mais vejo Jeremy e menos vejo Verity. Não sei por quanto tempo mais vou tentar me convencer de que não estou totalmente caída por esse cara. Não sei por quanto tempo mais vou tentar me convencer de que Verity é uma boa pessoa. Depois de ler todos os livros da série, estou começando a entender o motivo pelo qual suas histórias de suspense fazem tanto sucesso. É a forma como ela escreve do ponto de vista do vilão. Os críticos amam essa característica. Quando ouvi o primeiro audiolivro no caminho para cá, adorei o fato de a narradora parecer um tanto psicótica. Fiquei me perguntando como ela fazia para entrar na mente de seus antagonistas. Mas isso foi antes de conhecê-la. Bom, tecnicamente ainda não a conheço, mas conheço a Verity que escreveu a autobiografia. Fica muito claro que o estilo narrativo de seus romances não é estranho para ela. Afinal, é o que dizem, escreva sobre o que você conhece. Estou começando a achar que Verity escreve sob o ponto de vista do mal porque ela é má. Maldade é a única linguagem que ela conhece. Eu mesma me sinto um pouco malvada ao abrir a gaveta e fazer exatamente o que jurei não repetir, ler mais um capítulo. Capítulo 4. Preciso dar o braço a torcer, elas estavam mesmo determinadas a sobreviver. Nada do que fiz funcionou. A tentativa de aborto, os comprimidos, a queda acidental da escada. Fiz todo esse esforço e o único resultado foi uma pequena cicatriz na bochecha de uma das crianças. Uma cicatriz que, tenho certeza, era minha culpa. Uma cicatriz sobre a qual Jeremy não calava a boca. Quando já estávamos no quarto, poucas horas depois do parto, uma cesárea, graças a Deus, o pediatra veio examinar as meninas. Fechei os olhos, fingindo que dormia, porque estava com medo de interagir com o pediatra. Achei que ele veria claramente que eu não tinha a menor ideia de como ser mãe daquelas coisas. Jeremy perguntou ao médico sobre a cicatriz. Ele minimizou o problema e disse que era normal que gêmeas idênticas se arranhassem dentro do útero. Mas Jeremy não ficou satisfeito. É muito profundo para ser um arranhão. Pode ser uma cicatriz de tecido fibroso, respondeu o médico. Não se preocupe, com o tempo vai ficar mais apagada. Não estou preocupado com a estética, rebateu Jeremy, meio na defensiva. Minha preocupação é que seja algo mais sério. Não é. Suas filhas são completamente saudáveis. As duas. Vai entender. O médico saiu, a enfermeira também, e então ficamos apenas Jeremy, as meninas e eu. Uma delas estava dormindo naquela cama transparente, não sei como se chama. Jeremy estava segurando a outra. Olhava para ela e sorriu quando percebeu que eu estava de olhos abertos. Olá, mamãe. Por favor, não me chame assim.
Sorri para ele, apesar de tudo. Ele ficava bem no papel de pai. Parecia feliz. O problema é que essa felicidade não tinha nada a ver comigo. Mesmo com ciúmes, aquilo me agradava. Ele provavelmente seria o tipo de pai que troca fraldas e ajuda a alimentá-las. Sabia que a cada dia ia gostar mais daquele lado dele. Só precisava me acostumar com aquilo. Com a ideia de ser mãe. Cadê a da cicatriz? Jeremy fez uma careta, chateado com a minha escolha de palavras. Podia ser um jeito estranho de chamá-la, mas ainda não tínhamos escolhido os nomes. A cicatriz era o único jeito de identificá-la. Ele a pegou no colo e colocou em meus braços. Olhei para ela esperando aquela torrente de emoções, mas não senti nenhuma cosquinha. Passei os dedos pela cicatriz em sua bochecha. Acho que o cabide não era forte o suficiente. Talvez devesse ter usado algo que não dobrasse com a pressão. Uma agulha de tricô, quem sabe? Mas não sei se seria comprida o bastante. O médico disse que a cicatriz pode ser de um arranhão, contou Jeremy, rindo. Já estavam brigando antes mesmo de nascer. Sorri para ela. Não porque queria sorrir, mas porque é o que se esperava que eu fizesse. Não queria Jeremy pensando que eu não estava tão apaixonada por ela quanto ele. Peguei na mão dela com meu dedo mindinho. Shashin, sussurrei. Você pode ficar com o nome mais bonito já que sua irmã foi tão má. Shashin. Amei, disse Jeremy. E Harper. Shashin e Harper. Eram dois dos nomes que ele havia me mandado. Achei bons o suficiente. Escolhi estes porque Jeremy os mencionou mais de uma vez, então imaginei que estivessem no topo de sua lista. Talvez se ele percebesse o quanto eu o amava, não ia notar que faltava amor para as outras duas pessoas envolvidas. Shashin começou a chorar. Estava se contorcendo em meus braços e eu não sabia muito bem o que fazer. Comecei a balançá-la, mas aquilo me incomodava, então parei. O choro foi ficando mais alto. Talvez ela esteja com fome, sugeriu Jeremy. Eu tinha certeza de que elas não sobreviveriam ao parto depois de tudo que fiz, então nem pensei muito no que seria preciso fazer depois que nascessem. Sei que amamentá-las seria a melhor opção, mas não tinha a intenção de submeter meus seios a esse tipo de sacrifício. Ainda mais com duas delas. Parece que alguém está com fome, disse a enfermeira, quase saltitando ao entrar no quarto. Você vai amamentar? Não, respondi imediatamente. Queria que ela saltitasse para fora dali. Jeremy me olhou, preocupado. Tem certeza? Elas são duas. Não gostei do olhar de Jeremy, como se estivesse decepcionado comigo. Não aguentava imaginar que seria assim a partir de agora. Ele vai ficar do lado delas. Eu não tenho mais importância. Não é mais difícil do que dar a mamadeira, opinou a enfermeira saltitante. É até mais cômodo. Quer tentar? Não tirei os olhos de Jeremy, esperando que ele me liberasse daquela tortura. Eu não me sentia bem sabendo que ele preferia a amamentação, embora houvesse diversas alternativas ótimas. Mas concordei e baixei a alça do vestido porque queria agradá-lo. Queria ele satisfeito com a mãe de suas filhas, embora eu não estivesse nada satisfeita com aquilo. Tirei o sutiã e trouxe Shashin para perto do mamilo. Jeremy ficou admirando o tempo inteiro. Viu enquanto ela se agarrava ao meu mamilo. Viu sua cabeça se movendo para frente e para trás, a mãozinha segurando minha pele. Viu quando ela começou a sugar. Aquilo parecia muito errado. Uma criança sugando algo que Jeremy costumava chupar antes. Não gostei. Como ele poderia achar meus seios atraentes depois de ver aqueles bebês se alimentando deles todos os dias? Machuca? Perguntou Jeremy. Não exatamente. Ele pôs a mão em minha cabeça, ajeitando meu cabelo para trás. Parece estar sentindo dor. Não é dor. É nojo. Fiquei olhando enquanto Shashin continuava se alimentando. Meu estômago revirou, mas fiz o possível para não mostrar o quão repugnante aquilo era para mim. Tenho certeza de que muitas mães acham esse momento lindo. Eu acho perturbador. Não consigo fazer isso, murmurei, deixando a cabeça cair no travesseiro. Jeremy tirou Shashin do peito.
Dei um suspiro de alívio ao me ver livre dela. Tudo bem, disse Jeremy, compreensivo. Vamos usar fórmula. Tem certeza? Ela parecia estar pegando bem o peito, insistiu a enfermeira. Certeza absoluta. Vamos de fórmula. A enfermeira concordou e saiu do quarto dizendo que ia buscar uma lata de Similac. Sorri. Meu marido ainda me apoiava. Estava ao meu lado. Eu fui a prioridade naquele momento, e fiquei feliz com isso. Obrigada. Ele beijou a testa de Shashin, pegou-a no colo e se sentou à beira da cama. Olhava para ela com uma expressão incrédula. Como posso me sentir tão protetor em relação a essas meninas que só conheço há poucas horas? Queria lembrá-lo de que sempre foi muito protetor em relação a mim, mas não parecia o melhor momento para dizer isso. Eu me sentia quase uma intrusa nesse vínculo de pai e filha onde eu nunca estaria incluída. Ele já a amava mais do que a mim. Eventualmente acabaria ficando do lado dela, mesmo quando eu estivesse certa. Era tudo muito pior do que eu havia imaginado. Ele limpou uma lágrima com a mão. Você está chorando? Ele virou imediatamente a cabeça para mim, chocado com a pergunta. Entrei em pânico, mas consertei. Soou estranho. Desculpe. Eu perguntei de um jeito positivo. Amo o quanto você as ama. A tensão desapareceu de seu rosto. Ele olhou novamente para Shashin. Nunca amei nada ou ninguém desse jeito. Você imaginava que seria capaz de amar tanto assim uma pessoa? Revirei os olhos. Eu já amei alguém tanto assim, Jeremy. Você. Durante 4 anos. Obrigada por perceber. Capítulo 10. Não sei por que estou surpresa ao colocar o manuscrito de volta na gaveta. Os papéis ali dentro todos balançam quando fecho a gaveta com raiva. Por que estou com raiva? Essa não é minha vida nem minha família. Dei uma olhada nas críticas dos livros de Verity antes de vir para cá. 9 entre 10 críticos dizem ter vontade de jogar o livro ou o Kindle pela janela durante a leitura. Quero fazer o mesmo com essa autobiografia. Esperava que o nascimento das meninas a transformasse numa pessoa melhor, mas não. Continua nesse lugar sombrio. Ela parece tão dura e insensível. Mas eu não sou mãe. Será que muitas mães se sentem assim em relação aos filhos no começo? Se a resposta for sim, não falam abertamente sobre isso. Deve ser igual àqueles casos em que a mãe diz que não tem um filho favorito, mas provavelmente ela tem sim. É algo não dito que fica entre as mães. E você não fica sabendo até se tornar uma. Ou talvez Verity simplesmente não merecesse ser mãe. Às vezes penso em ter filhos. Vou fazer 32 anos em breve e estaria mentindo se dissesse que esse assunto não me preocupa. Talvez a oportunidade nunca apareça. Mas se algum dia encontrar um homem para ser o pai dos meus filhos, acho que seria alguém como Jeremy. Em vez de valorizar o pai incrível que ele parecia ser, Verity decidiu ficar com raiva dele. O amor de Jeremy pelas meninas parecia verdadeiro desde o início. E faz pouco tempo que ele as perdeu. Sempre me esqueço disso. Provavelmente ainda está lidando com o luto enquanto precisa cuidar de Verity, estar presente para Crio e garantir o sustento da família. Algumas pessoas não aguentariam metade do que ele está passando. Ele está lidando com tudo isso de uma vez só. Encontrei algumas caixas com álbuns de fotografias no armário do escritório enquanto estava vasculhando as coisas de Verity essa semana. Separei uma delas, mas ainda não olhei as fotos. Parece mais uma invasão de privacidade da minha parte. Esta família, Jeremy, pelo menos, confiou em mim para terminar a série de livros. E eu continuo me distraindo com minha obsessão por Verity. Mas se Verity coloca tanto de sua própria personalidade na série, eu preciso conhecê-la o mais profundamente possível. Não estou sendo enxerida. Estou pesquisando. É isso. Essa é minha justificativa. Levo a caixa para a mesa da cozinha, abro a tampa e tiro um punhado de álbuns, me perguntando quem teve o trabalho de revelar as fotos. Hoje em dia, graças aos smartphones, ninguém mais tem tantas fotos impressas. Mas há muitas imagens das crianças aqui. Alguém fez questão de imprimir cada foto que eles tiraram. Aposto que foi Jeremy.
Olho para uma foto de rosto de Shashin e analiso por um momento sua cicatriz. Fiquei com isso na cabeça ontem e fui buscar no Google se tentativas de aborto poderiam causar danos às crianças no útero. Nunca mais vou procurar isso de novo. Infelizmente, muitos bebês que sobrevivem a tentativas de aborto nascem desfigurados. Muito mais do que com uma simples cicatriz. Shashin teve muita sorte. Harper e ela tiveram. Bem. Até o dia em que não tiveram mais. Ouço os passos de Jeremy descendo as escadas. Não tento esconder as fotos. Acho que ele não vai se importar que eu esteja olhando. Quando ele entra na cozinha, dou um sorriso e continuo olhando as fotos. Ele hesita um pouco, vai até a geladeira, mas não tira os olhos da caixa. Tenho a impressão de que conhecê-la melhor me ajuda a entender sua mente e explico. Ajuda na hora de escrever. Olho para a fotografia de Harper, a gêmea que raramente sorria nas fotos. Jeremy senta ao meu lado e pega uma das fotos de Shashin. Por que Harper nunca sorria? Jeremy se inclina e pega a foto da minha mão. Ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger quando tinha 3 anos. Não era muito expressiva. Ele passa o dedo na foto e a coloca de lado, pegando outra na caixa. Uma de Verity com as 2 meninas. Mostra para mim. As 3 estão vestidas com pijamas iguais. Se ela não amava as filhas nesta foto, finge muito bem. Foi nosso último Natal antes de Crew nascer, explica Jeremy. Ele pega mais um punhado de fotos e vai olhando. De vez em quando para e olha mais demoradamente para as fotos das meninas, mas passa rapidamente as de Verity. Aqui, diz, separando uma do bolo. Esta é minha foto favorita delas. Um raro sorriso de Harper. Ela era obcecada por animais, então montamos um pequeno zoológico no quintal no aniversário delas de 5 anos. Sorriu para a foto. Mas só porque Jeremy está nela, com uma rara expressão de alegria. Como elas eram? Shashin era protetora. Muito geniosa. Mesmo quando eram muito pequenas ela já sentia que Harper era diferente, e cuidava dela. Ficava tentando ensinar Verity e eu a cuidar da irmã. Nossa, quando Crew nasceu, achamos que ela assumiria o papel de mãe dele. Ficou obcecada, conta, incluindo a foto na pilha das que já foram vistas. Ela seria uma ótima mãe no futuro. Ele pega uma foto de Harper. Harper era especial para mim. Às vezes acho que Verity não a entendia tanto quanto eu. Era quase como se eu conseguisse sentir suas necessidades, sabe? Harper tinha dificuldades em expressar emoções, mas eu sabia o que a afetava, o que a deixava feliz ou triste, mesmo quando ela não conseguia deixar claro. Na maioria das vezes Harper estava feliz. Mas não ficou muito interessada em Crew a princípio. Só quando ele já tinha uns 3 ou 4 anos e podia brincar com ela. Antes disso, ele era quase como mais um móvel da casa para ela. Jeremy pega uma foto dos 3. Crew ainda não perguntou sobre elas. Nenhuma vez. Nunca nem mencionou seus nomes. Isso te preocupa? Ele olha para mim. Não sei se deveria ficar aliviado ou preocupado. Provavelmente as 2 coisas. Pega uma foto de Verity Crew, logo depois do nascimento dele. Ele fez terapia durante alguns meses. Mas fiquei com medo de que aquilo fosse só mais um lembrete semanal das tragédias, então o tirei. Se ele precisar, quando estiver um pouco mais velho, levo de novo. Quero que ele fique bem. E você? Jeremy olha para mim de novo. O que tem? Como você está? Ele continua me olhando. Meu mundo virou de cabeça para baixo quando Shashin morreu. E então acabou completamente quando Harper morreu. Ele olha para a caixa com os álbuns. Quando recebi a ligação falando do acidente de Verity, só conseguia sentir raiva. De quem? Deus? Não, diz em voz baixa. Fiquei com raiva de Verity. Ele nem precisa dizer o motivo da raiva. Ele acha que ela bateu na árvore de propósito. Está tudo quieto na cozinha. Na casa inteira. Ele mal respira. Finalmente ele se levanta da cadeira. Eu me levanto também. Sinto que essa é a primeira vez que ele admite isso a alguém.
Talvez até para si mesmo. Claramente ele não quer me contar o que está pensando, porque vira de costas e cruza as mãos na cabeça. Toco seu ombro e fico de frente para ele. Desço os braços até sua cintura e dou um abraço nele, com a cabeça em seu peito. Ele me abraça de volta com um longo suspiro e me aperta com força. Acho que há muito tempo Jeremy estava precisando de um abraço. Ficamos assim por mais tempo que um abraço deveria durar, até que fica meio óbvio que não devíamos estar tão encaixados. Ele afrouxa os braços até não estarmos mais no abraço. Estamos entrelaçados. Experimentando o peso de não sentir esse tipo de conexão há muito tempo. A casa está silenciosa, então escuto quando ele tenta segurar a respiração. Posso sentir a hesitação enquanto ele move as mãos até a parte de trás da minha cabeça. Abro os olhos que estavam fechados porque quero olhar para ele. Tiro o rosto de seu peito, enquanto ele segura minha cabeça. Ele está olhando para mim e não tenho a menor ideia se vai me beijar ou me afastar. De qualquer forma, já é tarde demais. Posso sentir tudo o que ele está tentando esconder só no jeito como me toca. Na maneira como está prendendo a respiração. Jeremy está chegando mais e mais perto da boca. Mas então seus olhos desviam e ele baixa as mãos. E aí, amigão? Pergunta Jeremy, por cima do meu ombro. Ele dá um passo para trás e me solta. Seguro no encosto da cadeira, como se tudo tivesse ficado muito mais pesado agora que ele me soltou. Crew está na porta, nos encarando. Sem qualquer expressão. Está muito parecido com Harper. Seus olhos avistam a caixa de fotografias e ele vai até ela. Quase corre, na verdade. Crew chama Jeremy, com uma voz gentil. Tenta pegar o menino pelo pulso, mas ele se desvencilha. Ei! Diz, chegando mais perto dele. Posso sentir a perplexidade na voz de Jeremy, como se esse fosse um lado novo da personalidade de Crew. O menino começa a chorar enquanto coloca as fotos de volta na caixa. Crew, argumenta Jeremy, sem esconder a preocupação. Estamos só olhando fotos. Ele tenta pegar Crew no colo, mas o menino se desvencilha de seus braços. Jeremy o agarra novamente, puxando-o para perto do peito. Guarda isso. Grita Crew para mim. Não quero ver. Pego o restante das fotografias e as guardo. Fecho a tampa e seguro bem a caixa enquanto Crew ainda está se contorcendo para sair do colo de Jeremy. Os dois saem da cozinha e sobem as escadas, enquanto fico ali sozinha, abalada e preocupada. O que foi isso? Durante vários minutos fica tudo quieto lá em cima. Não ouço Crew brigando ou gritando, acho que é um bom sinal. Mas meus joelhos tremem e minha cabeça está pesada. Preciso deitar. Talvez não devesse ter tomado 2 Xanax. Ou talvez não devesse ter colocado essas fotos na frente de uma família que ainda não se recuperou de suas perdas. Ou talvez não devesse ter quase beijado um homem casado. Esfrego minha testa. De repente, só quero correr para bem longe desta casa cheia de tristeza e não voltar mais. O que ainda estou fazendo aqui? Capítulo 11. Mesmo no auge de um dia lindo, com o sol brilhando no alto do céu, o clima nesta casa é lúgubre. São 4 da tarde. Jeremy está trabalhando no deck de novo e Crew brinca perto dele, na areia. Uma energia carregada de angústia paira pela casa. Está sempre aqui e não consigo ignorá-la. Parece ficar pior à noite, mais sombria e intensa. Tenho certeza de que deve ser coisa da minha cabeça, mas isso também não me tranquiliza. O que espreita a mente pode ser tão perigoso quanto as ameaças da vida real. Acordei durante a madrugada para ir ao banheiro. Pensei ter ouvido um barulho no corredor, passos que pareciam mais leves que os de Jeremy e mais pesados que os de Crew. Pouco depois, os degraus da escada começaram a render, como se alguém estivesse descendo pé ante pé, com cuidado. Demorei para pegar no sono depois disso porque, numa casa desse tamanho, os barulhos são inevitáveis. E, com minha imaginação de escritora, todo barulho vira uma ameaça. Coloco a cabeça para fora do escritório. Ainda estou meio assustada, e ouço apenas April falando com alguém na cozinha. É o tom de voz apaziguador que usa para falar com Verity, como se estivesse tentando trazê-la de volta à vida. Nunca ouvi Jeremy falar com a esposa. Mas ele admitiu estar com raiva dela.
Será que ainda a ama? Será que senta no quarto e diz a ela o quanto sente falta do som de sua voz? Parece algo que ele faria. Ou teria feito no passado. Mas e agora? Ele cuida dela, ajuda a alimentá-la às vezes, mas nunca o vi conversando com ela. Imagino se é porque não acredita mais que a esposa esteja ali. Como se aquele corpo não fosse mais sua mulher. Talvez ele consiga separar a raiva e a decepção que sente por Verity daquela mulher de quem ele cuida, porque não sente mais que sejam a mesma pessoa. Vou até a cozinha porque estou com fome, mas também pela curiosidade de ver April interagindo com Verity. Quero checar se ela dá algum tipo de resposta física aos cuidados da enfermeira. April está sentada à mesa com o almoço de Verity. Abro a geladeira e fico observando. Sua mandíbula se move para cima e para baixo, quase de forma robótica, depois que April lhe dá uma colherada de purê de batatas. A comida é sempre leve. Purê de batatas, purê de maçã, vegetais cozidos. Comida de hospital, sem graça e fácil de digerir. Pego um dos pudins de Crew e me sento à mesa com as duas. April só me dá um rápido olhar e um leve aceno. Depois de comer um pouco do pudim, decido tentar uma conversa com essa mulher que insiste em me ignorar. Há quanto tempo é enfermeira? April tira a colher da boca de Verity e mergulha novamente no purê. Tempo suficiente para estar perto de me aposentar. Que bom. Mas você é minha paciente favorita, diz a Verity. De longe. April responde olhando para Verity, embora eu esteja fazendo as perguntas. Há quanto tempo está trabalhando com Verity? Mais uma vez, ela responde olhando para a paciente. Há quanto tempo estamos juntas? Pergunta, como se Verity fosse responder. 4 semanas. Ela olha de volta para mim. Sim, fui contratada oficialmente há 4 semanas. Já conhecia a família antes do acidente? Não. Ela limpa a boca de Verity e coloca o prato na mesa. Posso falar com você um instante? Pergunta April, acenando em direção ao corredor. Paro, imaginando por que precisamos sair da cozinha para falar. Mas me levanto e vou atrás dela. Encosto na parede ainda comendo o pudim, enquanto April põe as mãos nos bolsos do uniforme. Não imaginei que você saberia disso, principalmente se nunca conviveu com alguém nesse estado. Mas é desrespeitoso falar sobre as pessoas na situação de Verity como se não estivessem na sua frente. Seguro a colher e a coloco de volta no pote do pudim. Desculpe. Não percebi que estava fazendo isso. É normal, principalmente quando a gente acha que a pessoa não reconhece nada ao redor. É claro que o cérebro de Verity não processa as informações como antes, mas não sabemos o quanto processa. É só tomar cuidado com o que fala na frente dela. Ajeito a postura e saio da posição informal encostada na parede. Não tinha ideia de que estava ofendendo. Claro, digo, concordando. April sorri, pela primeira vez de verdade. Felizmente nosso momento termina graças a Crew. Ele entra correndo pela porta, segurando algo nas mãos, passa por mim e April e vai até a cozinha. April vai atrás dele. Mãe, chama Crew, animado, mãe, achei uma tartaruga. Passando os dedos no casco, ele para na frente dela, exibindo a tartaruga. Mãe, olha para ela. Ele segura um pouco mais alto, tentando fazer com que ela olhe para a tartaruga. Claro que Verity não olha. Ele tem apenas 5 anos, provavelmente não consegue entender os motivos pelos quais ela não fala com ele, olha para ele ou reage à sua animação. Imediatamente me sinto mal por Crew, que claramente ainda espera que ela se recupere. Crew, digo, andando até ele. Posso ver sua tartaruga? Ele se vira e mostra para mim. Não é uma tartaruga mordedora. Meu pai disse que essas têm umas marcas no pescoço. Uau, isso é muito legal. Vamos lá fora achar um lugar para ela. Ele pula de tão animado e sai correndo para fora. Vou atrás dele e o ajudo a procurar ao redor da casa, até que ele encontra um velho balde vermelho para pôr a tartaruga. Crew se joga na grama e coloca o balde no colo. Eu me sento ao lado dele, em parte porque estou começando a sentir muita pena dessa criança, mas também porque deste ponto tenho uma ótima visão de Jeremy enquanto trabalha no deck. Papai disse que não posso ter outra tartaruga porque matei a última.
Viro a cabeça para ele. Você matou sua última tartaruga? Como? Eu a perdi dentro de casa. Mamãe achou embaixo do sofá e estava morta. Ufa! Tudo bem. Minha mente já começou a imaginar algo muito mais macabro. Por um segundo achei que Crio tinha matado a tartaruga de propósito. Podemos deixar ela bem aqui na grama. Assim, você pode ver para que lado ela vai. Quem sabe não nos leva até sua família secreta de tartarugas. Crio pega o animal do balde. Será que ela tem um marido? Pergunta. Talvez sim. Pode ser que tenha filhos também. Pode ser. Crio coloca a tartaruga na grama, mas obviamente ela está muito assustada para se mover. Ficamos olhando por um tempo, esperando ela sair de dentro do casco. De rabo de olho, vejo Jeremy se aproximando. Quando chega mais perto, olho para ele, tapando o sol com a mão. O que vocês dois acharam? Uma tartaruga, responde Crio. Mas pode deixar que não vou ficar com ela. Jeremy olha para mim com um sorriso agradecido. Então senta na grama ao lado de Crio. O menino chega mais perto dele, mas, ao segurar o braço do pai, se desvencilha. Que nojo, você está suado. Jeremy está mesmo suado, mas não acho nada nojento. Crio se levanta. Estou com fome. Você prometeu que a gente ia jantar fora hoje. Tem anos que a gente não vai em um restaurante. Jeremy ri. Anos? Tem uma semana que fomos ao McDonald's. Sim, mas a gente sempre saía para jantar fora antes de as minhas irmãs morrerem. Os ombros de Jeremy ficam tensos com o comentário. Ele tinha dito que Crio não havia falado sobre as meninas desde que morreram. Esse é um momento importante. Jeremy respira fundo e dá um tapinha nas costas de Crio. Você está certo. Vá lavar as mãos e se arrumar. A gente tem que voltar antes de April ir embora. Crio corre para dentro de casa sem nem se lembrar da tartaruga. Jeremy fica olhando para ele, o olhar cheio de pensamentos. Então levanta e me dá a mão. Quer ir? Ele está me chamando para um jantar entre amigos com seu filho, mas meu coração responde como se estivesse me chamando para um encontro. Sorrio enquanto limpo a poeira da calça jeans. Adoraria. Ainda não tinha feito nenhum esforço para me arrumar desde que cheguei à casa de Jeremy. E não é que tenha feito grande coisa desta vez, mas ele deve ter notado o rímel, o gloss e o fato de eu estar com o cabelo solto pela primeira vez. Quando chegamos ao restaurante, e ele segurou a porta para mim, disse quase num sussurro. Você está muito bonita. O elogio colocou borboletas no meu estômago, e ainda posso senti-las, mesmo agora depois de comer. Crio está sentado ao lado de Jeremy. Está contando adivinhações desde que terminou a sobremesa. Tenho outra, porque o pinheiro não se perde. Jeremy nem tenta responder às adivinhações porque já as ouviu milhões de vezes. Sorriu para Crio fingindo não saber a resposta. Porque ele tem um mapinha. Responde, caindo na gargalhada. Um mapinha, entendeu? Sua reação às próprias adivinhações me faz rir mais do que as piadas em si. Sabe quem é o rei dos queijos? Não sei. Quem é? É o requeijão. Não parei de rir desde que ele começou com as piadas. Sua vez. Diz Crio para mim. Eu? Sim, sua vez de contar uma piada. Ai, meu Deus, estou me sentindo pressionada por uma criança de 5 anos. Está bem, deixa eu pensar. Alguns segundos depois, estalo os dedos. Já sei. O que é verde, felpudo e, se cair de uma árvore, pode te matar? Crio se inclina com a mão no queixo. Não sei. Um piano verde e felpudo. Crio não ri da minha piada. Nem Jeremy. A princípio. Alguns segundos depois, Jeremy dá uma gargalhada enorme que me faz sorrir. Não entendi, reclama Crio. Jeremy ainda está rindo e balançando a cabeça. Crio olha para ele. Por que é engraçado? Jeremy abraça o menino. Não é. É engraçado porque não é engraçado. Crio olha para mim. Não é assim que funcionam as piadas. Está bem, tenho outra.
O que é vermelho e tem formato de balde? Crio dá de ombros. Um balde azul pintado de vermelho. Jeremy aperta a mandíbula tentando segurar a gargalhada. Vê? Rir assim é a melhor coisa que aconteceu desde que cheguei aqui. Crio franze o nariz. Você não é muito boa em contar piadas. Ah, que é isso? Essas foram tão engraçadas. Crio balança a cabeça, decepcionado. Espero que não tente fazer piada nos seus livros. Jeremy recosta na cadeira tentando segurar o riso quando a garçonete chega com a conta. Ele pega da mão dela. É por minha conta. Quando voltamos a casa, Crio entra correndo antes de nós. Crio, avise a April que nós já chegamos, pede Jeremy. Ele fecha a porta da garagem e ficamos parados antes de entrar na casa. Estamos num cantinho escuro perto da escada, mas há um feixe de luz vindo da cozinha bem no rosto dele. Obrigada pelo jantar. Foi divertido. Jeremy tira o casaco. Foi sim. Está sorrindo ao pendurar o casaco no cabideiro perto da porta. Ele parece diferente hoje, mais leve que o normal. Tenho que levar Crio para passear mais vezes. Aceno para concordar, deslizando minhas mãos para os bolsos de trás. Os próximos segundos são de um silêncio incômodo. Parece aquele momento no fim de um encontro em que é preciso decidir entre um beijo ou um abraço. Claro, nenhum dos dois seria apropriado neste caso, porque não foi um encontro. Por quê, então, tenho a sensação de que foi. Nossos olhares se descruzam quando Crio começa a descer as escadas. Jeremy olha para baixo por um momento, mas, antes de sair dali, dá um suspiro de alívio. Como se Crio tivesse interrompido alguma coisa da qual ele iria se arrepender. Alguma coisa da qual eu não iria me arrepender. Respiro fundo, vou para o escritório e fecho a porta. Preciso me distrair. Estou me sentindo vazia, uma dor no estômago que não vai embora. Preciso de mais momentos com ele. Mas não posso. Não devo. Folheio o manuscrito de Verity procurando alguma cena íntima com Jeremy. Não sei bem o que isso diz sobre mim. Ler isso é errado em diversos níveis, mas não é tão errado quanto realmente ter algo com ele, fisicamente. Não posso tê-lo na vida real, mas posso descobrir como Jeremy é na cama para turbinar as fantasias que certamente terei com ele como protagonista. Capítulo 5. Estava prestes a ter um colapso nervoso. Dava para sentir. Ou um ataque de fúria. Um chilique. Um faniquito. Mas nenhum deles seria muito apropriado. Eu simplesmente não aguentava mais. Se uma não estava chorando, a outra estava. Se uma não estava com fome, a outra estava. Raramente elas dormiam ao mesmo tempo. Jeremy ajudava muito e dividia o trabalho comigo. Se tivéssemos só um bebê daria para ter uma folga. Mas com duas era como se cada um cuidasse sozinho de uma criança em tempo integral. Quando as meninas nasceram, Jeremy ainda trabalhava como corretor imobiliário. Tirou 2 semanas de folga para me ajudar, mas logo precisou voltar ao trabalho. Não tínhamos dinheiro para pagar uma babá. O adiantamento que recebi pela venda do meu primeiro livro havia sido bem pequeno. Estava apavorada em ficar 9 horas por dia sozinha com aqueles bebês. No entanto, a volta de Jeremy ao trabalho acabou sendo a melhor coisa que me aconteceu. Ele saía às 7 da manhã. Eu acordava junto com ele, para que me visse tomando conta das meninas. Depois que ele saía, eu colocava as duas de volta no berço, desligava a babá eletrônica e voltava para a cama. Desde o dia em que ele voltou a trabalhar, passei a dormir mais. Nosso apartamento era no fim do prédio, então o quarto delas não dava para nenhum outro apartamento. Ninguém podia ouvi-las chorar. Eu também não as ouvia chorar depois de colocar meus tampões de ouvido. 3 dias depois de Jeremy voltar ao trabalho, senti que minha vida estava voltando ao normal. Dormia bastante o dia inteiro, mas, pouco antes de Jeremy voltar do trabalho, eu as alimentava, dava banho e começava a fazer o jantar. Toda noite, ao chegar, ele via as crianças finalmente calmas, sentia o cheirinho da comida vindo da cozinha e ficava impressionado com o quão bem eu estava me saindo. Acordar à noite para alimentá-las não me incomodava mais, porque minha rotina de sono já estava regulada. A maior parte do meu sono acontecia quando Jeremy estava no trabalho.
E as meninas dormiam muito bem à noite graças à exaustão de passar o dia inteiro chorando. Mas chorar provavelmente era bom para elas. À noite, enquanto todos dormiam, eu conseguia escrever. Ou seja, ainda por cima estava avançando na carreira. O único aspecto que ainda deixava a desejar era a cama. O médico ainda não havia me liberado para fazer sexo porque só tinham passado 4 semanas do parto. Mas eu sabia que se não mantivesse viva essa parte do casamento, o marasmo podia se espalhar para outras áreas. Uma vida sexual ruim é como um vírus. O casamento pode estar saudável em todos os outros quesitos, mas se o sexo acaba, começa a infectar todas as partes do relacionamento. Eu não ia deixar isso acontecer conosco. Tinha tentado transar com ele na noite anterior, mas Jeremy ficou com medo de me machucar. Estava preocupado com a incisão da cesárea. Ele leu na internet que não podia nem mesmo enfiar um dedo em mim até que o médico liberasse, e ainda faltavam 2 semanas para a consulta. Ele se recusava a transar comigo até que um médico desse ok. Mas eu não queria esperar tanto. Não podia. Sentia falta dele. Sentia falta de ter aquela conexão com ele. Naquela noite, às 2 da manhã, Jeremy acordou com a minha língua passeando por seu pau. Tenho quase certeza de que já estava duro antes mesmo de estar completamente acordado. Só sei que ele acordou porque colocou a mão em minha cabeça e deslizou os dedos pelo meu cabelo. Foi o único movimento que fez. Nem mesmo levantou a cabeça do travesseiro para me olhar e, por algum motivo, gostei disso. Não sei nem se abriu os olhos. Manteve-se quieto e silencioso enquanto eu o deixava louco com a minha língua. Lambi, provoquei e o toquei durante 15 minutos sem nunca colocá-lo efetivamente na boca. Sabia o quanto ele me queria porque estava ficando inquieto e precisava aliviar aquela pressão. Mas não queria que fizesse isso na minha boca. Queria que me penetrasse pela primeira vez em semanas. Sua mão estava impaciente, apertando minha cabeça e empurrando-a para baixo, implorando para que o colocasse na boca. Não fiz e continuei resistindo à pressão da mão enquanto o beijava e lambia. Ele só queria que o enfiasse na boca. Quando tive certeza de que estava completamente alucinado e o desejo seria maior do que a preocupação por mim, eu me afastei. Ele veio atrás. Deitei e abri as pernas, e ele entrou em mim tão rápido que não deu tempo de pensar 2 vezes, se era ou não muito cedo. Não foi nem gentil. Foi como se minha língua tivesse realmente o deixado louco. Ele penetrava tão forte que realmente me machucou. Durou quase 1h30, porque, assim que ele terminou, eu o chupei até que ficasse duro novamente. Nas 2 vezes em que transamos, não dissemos uma palavra. Mesmo depois de tudo, eu acabada sentindo o peso de seu corpo exausto sobre mim, não dissemos nada. Jeremy deitou de volta na cama e se enroscou em mim. Os lençóis estavam cobertos de suor e sêmen, mas estávamos com muito sono para prestar atenção nisso. Naquela hora eu soube que ficaríamos bem. Jeremy ainda venerava meu corpo da mesma maneira. As meninas podiam ter roubado muita coisa, mas o desejo dele era a única que sempre seria minha. Capítulo 12. Este capítulo foi o mais difícil de ler até agora. É ultrajante que uma mãe tenha coragem de dormir tranquilamente enquanto as filhas choram do outro lado do corredor. Verity é muito insensível. Estava achando que ela talvez fosse uma sociopata, mas agora estou inclinada a acreditar que é psicopata mesmo. Deixo o manuscrito de lado e vou até o computador de Verity para refrescar a memória sobre a exata definição de um psicopata. Vou olhando todas as características. Mentiroso patológico, perspicaz e manipulador, não sente culpa ou remorso, insensibilidade, falta de empatia, respostas emocionais superficiais. Ela demonstra ter todas as características. A única coisa que me faz questionar sua psicopatia é a obsessão por Jeremy. Psicopatas têm dificuldade em se apaixonarem, mesmo quando isso acontece, não conseguem sustentar o sentimento. A tendência é pular rapidamente de uma pessoa para outra. Mas Verity não queria pular fora de Jeremy. Ele era o único foco da vida dela. O cara está casado com uma psicopata, mas não sabe disso, porque ela fez de tudo para esconder. Ouço uma batida leve à porta e minimizo a janela do computador. Quando abro, Jeremy está parado no corredor. Seus cabelos estão úmidos e ele usa uma camiseta branca com uma calça preta de pijama.
Esse é meu visual favorito dele. Descalço, casual, tranquilo. É muito sexy e detesto estar tão atraída por ele. Será que eu estaria desse jeito se não fossem todos os detalhes íntimos sobre os quais li no manuscrito? Desculpe te atrapalhar. Preciso de um favor. O que houve? Ele me pede para segui-lo. Tem um aquário antigo em algum lugar no porão. Preciso só que você segure a porta para eu conseguir carregar aqui para cima. Vou limpar para o Krill. Sorriu. Vai deixar ele ficar com a tartaruga? Ele ficou animado hoje. Já está um pouco mais velho, então espero que desta vez ele se lembre de dar comida. Chegamos à porta do porão e Jeremy abre. A porta foi instalada ao contrário. É impossível subir com as mãos ocupadas, você não consegue abrir a porta. Jeremy acende a luz e começa a descer as escadas. O porão não se parece com o resto da casa. Está abandonado e descuidado, como uma criança negligenciada. Os degraus rangem e há poeira no corrimão. Normalmente eu teria zero vontade de descer a um porão tão pouco convidativo. Especialmente numa casa que já me deixa apavorada. Mas o porão é o único lugar da casa que não conheço, e estou curiosa para saber o que há aqui embaixo. Que tipo de coisas Verity deixou por aqui esquecidas? A escadaria que leva ao porão é escura, porque o interruptor que fica no topo da escada acende apenas a luz do porão. Quando chegamos ao último degrau, a sensação é de alívio, o cômodo não é tão soturno quanto eu esperava. À esquerda há uma escrivaninha que parece não ser usada há muito tempo. Há pilhas de arquivos e papéis por toda a mesa, que parece mais um depósito do que efetivamente um local onde alguém pode se sentar para trabalhar. À direita estão caixas de diversos objetos acumulados ao longo dos anos em que estão juntos. Algumas com tampa, outras não. Dá para ver uma babá eletrônica saindo de uma delas e sinto um arrepio ao me lembrar do último capítulo que li, no qual Verity admite que desligava o aparelho durante o dia para não ouvir as crianças chorando. Jeremy está remexendo um punhado de coisas em meio às caixas. Você trabalhava aqui embaixo? Sim, tinha uma corretora de imóveis e sempre trazia muito trabalho para casa. Aqui era o meu escritório. Ele levanta um lençol que revela um aquário coberto de poeira. Achei. Jeremy começa a examinar tudo o que está dentro do aquário para garantir que todos os pedaços estão ali. Ainda estou pensando nessa carreira da qual desistiu, e que mencionou tão casualmente. Você tinha sua própria empresa? Ele pega o aquário e leva até a mesa do outro lado do porão. Tira os papéis para abrir espaço. Sim. Comecei no mesmo ano em que Verity começou a escrever livros. E você amava esse trabalho? Ele assente. Amava. Era muito trabalho, mas eu era bom naquilo. Ele liga o aquário na tomada para testar se as luzes ainda funcionam. Quando o primeiro livro da Verity foi lançado, a gente achou que aquilo seria mais um hobby do que uma carreira. Mesmo quando ela vendeu para uma editora, não levamos muito a sério. Mas então o livro começou a se espalhar e ela foi vendendo mais e mais exemplares. Depois de alguns anos, o pagamento dela fazia o meu parecer uma miséria. Ele ri, como se aquilo fosse uma lembrança afetuosa e não algo que o incomodasse. Quando ela engravidou do Krill, sabíamos que eu só continuava trabalhando para não ficar parado. Meu salário não tinha nenhum impacto em nossas vidas. E o trabalho consumia muito do meu tempo, então a decisão óbvia foi desistir. Ele tira o aquário da tomada. Na mesma hora, um estouro apaga a única luz do porão. Está um breu. Sei que ele está na minha frente, mas não posso vê-lo. Meu pulso acelera, e então sinto sua mão em meu braço. Estou aqui, diz ele, colocando minha mão em seu ombro. O disjuntor deve ter desarmado. Fique perto de mim. Quando a gente chegar ao topo da escada, é só abrir a porta para mim. Sinto seus músculos do ombro se contraírem ao levantar o aquário. Mantenho a mão em seu ombro, andando bem perto dele enquanto subimos a escada. Ele sobe cada degrau bem devagar, provavelmente para me ajudar. Para e encosta na parede. Passo por ele e procuro pela maçaneta. Ao abrir a porta, somos inundados pela luz. Jeremy sai primeiro. Assim que saio, fecho a porta rapidamente, numa batida violenta. Ele ri quando dou um suspiro de alívio.
Não é muito fã de porões, né? Balanço a cabeça. Não sou fã de porões escuros. Jeremy põe o aquário na mesa da cozinha e dá uma olhada. Está cheio de poeira, constata, pegando novamente o aquário. Você se importa se eu levar para lavar no banheiro do quarto, no chuveiro? Vai ser mais fácil do que na pia. Claro que não. Jeremy carrega o aquário para o banheiro do quarto. Parte de mim quer ir atrás e ajudar, mas não vou. Volto para o escritório e tento ao máximo me concentrar na série que deveria estar escrevendo. Mas continuo distraída pensando em Verity, como sempre fico depois que termino mais um capítulo da autobiografia. Ainda assim, não consigo parar de ler. É como um acidente do qual você não consegue desviar os olhos. E Jeremy ainda nem percebeu que está preso nas ferragens. Opto por escrever em vez de voltar a ler o manuscrito, mas avanço bem pouco até a hora em que Jeremy termina de usar o banheiro. Decido encerrar o dia de trabalho e voltar ao quarto. Depois de lavar o rosto e escovar os dentes, olho para minhas camisas penduradas no armário. Não estou com vontade de usar nenhuma delas, então começo a olhar as de Jeremy. A camisa que ele me emprestou ficou com seu cheiro o dia inteiro, quando a usei. Passo por várias delas até achar uma camiseta que é macia o suficiente para dormir. Do lado esquerdo, em cima do peito, lê-se um pequeno corretora de imóveis Crawford. Visto a camiseta e ando em direção à cama. Antes de me deitar, olho as marcas de mordidas na cabeceira e passo os dedos sobre elas. Ao longo da cabeceira vejo que há mais de uma marca de dentes. São 5 ou 6 lugares onde Verity mordeu a cabeceira, alguns mais sutis, só perceptíveis bem de perto. Subo na cama e me ajoelho de frente para a cabeceira. Coloco um travesseiro entre as pernas e me imagino nessa posição, sentada sobre o rosto de Jeremy, enquanto me agarro à cabeceira. Fecho os olhos e deslizo a mão por dentro da camiseta, imaginando que é a mão dele subindo pela minha barriga e acariciando meus seios. Dou um suspiro entre os lábios, mas logo saio do transe ao ouvir um barulho. Olho para o teto, é o som da cama de hospital de Verity, que começa a se mexer. Tiro o travesseiro do meio das pernas e me deito. Olhando para cima, fico imaginando o que passa pela mente de Verity, se é que passa alguma coisa. Será que é uma escuridão completa? Ela ouve o que os outros dizem? Sente o sol em sua pele? Sabe quem a está tocando? Deixo os braços ao lado do corpo e fico parada, imaginando como seria não conseguir controlar meus movimentos. Vou ficando mais inquieta a cada minuto, mas me mantenho na mesma posição. Preciso coçar o nariz, e imagino se isso a incomoda, não poder levantar a mão para coçar alguma parte do corpo. Ou até mesmo se ela sente coceira nessas condições. Fecho os olhos e só consigo pensar que provavelmente Verity merece toda a escuridão, a imobilidade, o silêncio. Mas, sendo a psicopata que é, ela talvez ainda esteja fazendo todos nós de fantoches, mesmo com as mãos imóveis. Capítulo 13. Sinto um cheiro diferente ao abrir os olhos. Os barulhos também são estranhos. Não tenho dúvida de onde estou. Sei que estou na casa de Jeremy. Mas, não estou em meu quarto. Olho para a parede. No quarto principal, ela é cinza clara. Essa aqui é amarela. Amarela, como as paredes dos quartos do segundo andar. A cama onde estou deitada começa a se mexer, mas não é porque alguém esteja se movendo. É diferente, como se fosse mecânico. Fecho os olhos bem apertados. Deus, por favor. Não, 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 diga que não estou na cama de Verity. Meu corpo todo treme. Abro os olhos devagar e viro a cabeça em ritmo bem lento. Quando vejo a porta, a cômoda e a TV na parede, imediatamente rolo da cama e caio no chão. Vou me arrastando até a parede e me levanto, ainda encostada nela. Não consigo abrir os olhos. Mal consigo ficar em pé de tão histérica. Estou tremendo tanto que posso ouvir o barulho da minha respiração. Dou um grunhido a princípio, mas é só abrir os olhos e encarar Verity naquela cama que começo a gritar. Mas rapidamente levo a mão à boca. Está escuro lá fora. Todos estão dormindo. Preciso ficar quieta. Há muito tempo isso não acontecia. Anos, provavelmente. Mas está acontecendo agora.
Estou apavorada e não tenho a menor ideia de como vim parar aqui. Será que é porque estava pensando nela? Não há qualquer padrão no sonambulismo, Lowen. Não tem sentido. Nem tem a ver com intenção. Ouço as palavras do meu terapeuta, mas não quero nem começar a digeri-las. Preciso sair daqui. Anda logo, Lowen. Vou para o outro lado do quarto, o mais longe possível daquela cama e em direção à porta. As lágrimas correm pelo meu rosto ao abrir a maçaneta e sair correndo do quarto. Então Jeremy me segura e me obriga a parar. Ei! Diz, virando meu rosto em sua direção. Ele vê as minhas lágrimas e o terror em meus olhos. Quando me solta, saio correndo. Passo pelo corredor, desço as escadas e só paro ao bater a porta do quarto e voltar à minha cama. Que porra é essa? Aninhada por baixo das cobertas, fico encarando a porta. Meu pulso começa a latejar, então o seguro com a outra mão e trago até o peito. A porta se abre, Jeremy entra e depois a fecha. Está sem camisa, com uma calça de pijama vermelha de flanela. Só vejo um borrão vermelho à medida que ele se aproxima. Logo ele está de joelhos, com a mão em meu braço, seus olhos procurando os meus. Lowen, o que aconteceu? Desculpa, murmuro, enxugando as lágrimas. Desculpa. Desculpar pelo quê? Balanço a cabeça e me sento na cama. Vou ter que explicar a ele. Ele acabou de me flagrar no quarto de sua mulher no meio da noite. Deve estar com a cabeça fervilhando de perguntas. Perguntas para as quais não tenho resposta, na verdade. Jeremy senta ao meu lado na cama, levantando uma das pernas para ficar de frente para mim. Coloca as mãos em meus ombros e abaixa a cabeça, me encarando com um olhar muito sério. O que aconteceu, Lo? Não sei, digo, me balançado para frente e para trás. Sou sonâmbula às vezes. Não acontecia há muito tempo, mas tomei 2 Xanax mais cedo, e acho que talvez. Não sei. Minha voz soa histérica, que é exatamente como me sinto. Jeremy percebe, porque segura forte meus braços e me traz mais para perto, tentando me acalmar. Não pergunta mais nada por alguns minutos. Acaricia minha cabeça para me consolar. Por mais que ter seu apoio seja maravilhoso, ainda me sinto culpada. Não mereço. Quando ele se afasta, posso praticamente ver a pergunta saindo de seus lábios. O que estava fazendo no quarto de Verity? Balanço a cabeça. Não sei. Acordei lá. Fiquei assustada, gritei. Ele aperta bem minhas mãos. Você está bem? Gostaria de concordar, mas é impossível. Como vou dormir nesta casa depois disso? Já perdi a conta de quantas vezes acordei em lugares aleatórios. Acontecia com tanta frequência que, durante um período, tive 3 fechaduras na porta do quarto. Já estou acostumada a acordar em quartos estranhos. Mas por que, de todos os quartos desta casa, eu tinha que ir parar no de Verity? Foi por isso que pedi uma fechadura para a porta. Para te impedir de sair. Concordo com a cabeça. Por algum motivo, ele ri da resposta. Meu Deus! Pensei que era porque estava com medo de mim. Ainda bem que ele está encontrando algo para rir nesse momento, porque eu não consigo. Ei, diz, delicadamente, levantando meu queixo para que eu olhe. Você está bem. Está tudo bem. Sonambulismo é uma coisa inofensiva. Balanço a cabeça em discordância. Não é não, Jeremy, respondo, ainda segurando o pulso contra meu peito. Já acordei fora de casa, já liguei fornos e fogões enquanto dormia. Já até, suspiro antes de falar. Já quebrei a mão dormindo e só senti ao acordar na manhã seguinte. Sinto uma carga de adrenalina pelo corpo. O que acabou de acontecer agora vai para essa lista de coisas perturbadoras que já fiz durante o sono. Mesmo inconsciente, subi a escada e deitei na cama. Se sou capaz de fazer algo tão bizarro, o que mais poderia fazer? Abri a fechadura dormindo ou simplesmente tinha me esquecido de trancar? Não lembro. Saio debaixo das cobertas e vou até o armário. Pego minha mala e algumas camisas que estão penduradas. Tenho que ir embora. Jeremy não diz nada, então continuo fazendo a mala.
Estou no banheiro recolhendo meus itens de higiene quando ele aparece na porta. Está indo embora. Concordo com a cabeça. Acordei no quarto dela, Jeremy. Mesmo com uma fechadura na porta. E se acontecer de novo? E se eu assustar Creel? Pergunto e abro o armário do banheiro para pegar minha gilete. Devia ter contado a você sobre isso antes mesmo da primeira noite que passei aqui. Jeremy tira a gilete da minha mão e põe a necessaire de volta na bancada. Então me puxa para perto, com as mãos em minha cabeça, pousando-a em seu peito. Você é sonâmbula, Lou, atesta, dando um beijo no topo da minha cabeça. É sonâmbula. Não tem nada de mais nisso. Não tem nada de mais nisso. Dou uma risada, ainda encostada em seu peito. Adoraria que minha mãe também pensasse assim. Quando Jeremy se afasta, seus olhos parecem preocupados. Mas será que está preocupado comigo ou por minha causa? Voltamos ao quarto, ele acena para que eu me sente na cama e começa a colocar as camisas da mala de volta nos cabides. Quer falar sobre isso? Pergunta. De qual parte exatamente? Porque sua mãe achava que era algo importante. Não quero falar sobre isso. Jeremy deve ter percebido que minha expressão mudou. Ele para no meio do caminho ao pegar uma camisa. Coloca de volta na mala e vem se sentar na cama. Não quero parecer duro, diz Jeremy, me olhando firme, mas tem um filho. Se você está tão preocupada com o que é capaz de fazer, começa a me deixar preocupado também. Porque tem tanto medo de si mesma. Uma pequena parte de mim quer se defender, mas não tem como. Não posso dizer que sou inofensiva porque não tenho certeza disso. Não posso dizer que nunca mais vou ter um ataque de sonambulismo. Acabou de acontecer, há 20 minutos. A única coisa que poderia alegar em minha defesa é que não sou tão horrível quanto sou mulher. Mas nem disso tenho mais certeza. Não sou horrível ainda, mas não confio em mim mesma o suficiente para dizer que não serei no futuro. Baixo os olhos e engulo em seco, pronta para contar tudo a ele. Meu pulso começa a latejar novamente. Quando o encaro, passo a mão pela cicatriz na palma. Não senti nada em meu pulso no momento em que aconteceu. Acordei numa manhã quando eu tinha 10 anos. Assim que abri os olhos senti uma dor horrível que ia do pulso até o ombro. Foi como se algo tivesse explodido dentro da minha cabeça. Comecei a gritar, doía muito. Minha mãe correu para o quarto e, embora estivesse sentindo a pior dor da minha vida, naquele momento só pensei que a porta do quarto estava destrancada. Eu tinha certeza de que tinha trancado à noite. Paro de encarar minhas mãos e olho para Jeremy. Não me lembrava do que havia acontecido. Mas meu lençol estava coberto de sangue. E também o travesseiro, o cobertor, eu mesma. Tinha terra nos meus pés, como se eu tivesse ido ao jardim durante a noite. Não me lembrava nem de ter saído do quarto. A gente tinha câmeras de monitoramento na frente da casa e em alguns quartos. Mas antes de checar as fitas, minha mãe me levou ao hospital. O corte na minha mão precisava de pontos, e tive que fazer um raio-x do pulso. Quando voltamos para casa, pegamos a gravação do jardim e nos sentamos no sofá para assistir. Pego um copo d'água no criado mudo para minimizar a secura da garganta. Antes de continuar, Jeremy põe a mão em meu joelho, acariciando minha pele com o polegar. Olho para ele ao terminar a história. Às 3 da manhã, o vídeo mostra que estou andando lá fora, na varanda. Subo no gradil fino da varanda e fico lá. Foi isso que fiz primeiro. Simplesmente fiquei lá. Durante 1 hora, Jeremy. A gente assistiu ao vídeo inteiro, esperando para ver se tinha algum problema na gravação, porque é impossível alguém manter o equilíbrio por tanto tempo. Não parecia nada natural. Eu não me movia nem falava. De repente, eu pulei. Devo ter machucado o pulso na queda, mas na gravação não tive nenhuma reação. Apoiei as mãos no chão para levantar e andei de volta para os degraus. Dá para ver o sangue pingando ao longo da varanda, mas eu não tinha qualquer expressão. Andei para o quarto e voltei a dormir. Olho nos olhos dele. Não tenho nenhuma lembrança disso. Como posso causar tanta dor a mim mesma e não perceber? Como posso ficar em cima de uma grade por 1 hora sem me desequilibrar?
Aquele vídeo me assustou ainda mais que o machucado. Ele me abraça novamente. Estou tão agradecida que o aperto com força. Minha mãe me mandou para uma avaliação psiquiátrica de 2 semanas depois disso, conto, apoiada em seu peito. Quando voltei para casa, ela havia se mudado para um quarto mais longe e instalou 3 fechaduras pelo lado de dentro. Minha própria mãe tinha medo de mim. Jeremy afunda o rosto em meus cabelos e dá um longo suspiro. Sinto muito que isso tenha acontecido a você. Fecho os olhos bem forte. E sinto muito que sua mãe não tenha lidado bem com a situação. Deve ter sido difícil para você. Ele é exatamente do que preciso esta noite. Sua voz é calma e carinhosa, seus braços me protegem, sua presença me conforta. Não quero que me solte. Não quero lembrar que acordei no quarto de Verity. Não quero pensar sobre quão pouco confiável minha mente é quando estou dormindo, ou até quando estou acordada. Podemos conversar mais sobre isso amanhã, diz ele, me soltando. Vou tentar pensar em um jeito de deixar você mais confortável. Por enquanto, só tenta dormir um pouco, tá? Ele segura minha mão com força e depois vai em direção à porta. Entro em pânico com a ideia de ficar sozinha aqui. Ou de voltar a dormir. O que faço pelo resto da noite? Tranco a porta. Jeremy olha para o despertador. São 4h50. Ele encara o relógio por um momento e volta para a cama. Deita, sugere, levantando as cobertas. Eu me deito na cama e ele se aninha atrás de mim. Seus braços me envolvem, e fico com a cabeça embaixo de seu queixo. São quase 5 horas e eu não vou voltar a dormir. Mas posso ficar aqui até você cair no sono. Ele não está se esfregando em mim nem me acariciando. Seu braço está completamente parado, como se ele quisesse deixar claro o que exatamente estamos fazendo na cama. Mas ainda que ele esteja claramente desconfortável, fico feliz com o esforço que faz para me confortar. Tento fechar os olhos e dormir, mas só vejo a imagem de Verity. Só ouço o barulho de sua cama se movendo. Já passa das 6 quando ele acha que dormi. Move o braço e seus dedos acariciam meu cabelo por um momento. É muito rápido. É rápido também o beijo que ele dá na minha cabeça. Mas aquilo fica comigo por muito tempo depois de ele sair do quarto e fechar a porta. Capítulo 14. Não consegui voltar a dormir. É por isso que ainda são 8 da manhã e já estou na segunda xícara de café. Parada em frente à pia, olho pela janela. Começou a chover por volta das 5 da manhã, quando eu estava na cama com Jeremy, fingindo dormir. Pela janela vejo o carro de April chegar pela estrada lamacenta. Será que Jeremy vai contar a ela o que aconteceu? Ainda não o encontrei esta manhã. Imagino que esteja no segundo andar, onde normalmente fica até April chegar. Não quero estar na cozinha quando ela entrar, então levanto para ir até o escritório. Ao virar, esbarro em Jeremy, mas ele dá um passo para trás e segura meus ombros, evitando que eu derrame meu precioso café. Ele parece cansado, mas não posso julgá-lo. A culpa é minha. Bom dia, diz, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, respondo sussurrando. Não sei por quê. Ele fica bem perto de mim e se aproxima, como se fosse me contar um segredo. O que acha de eu instalar uma fechadura na sua porta? Fico confusa com a pergunta. Mas você já fez isso. Do lado de fora da porta, esclarece. Ah. Posso trancar depois que você dormir. E abrir antes de você acordar. Se precisar sair, é só me mandar uma mensagem ou ligar, e eu vou correndo abrir. Acho que vai dormir melhor sabendo que não pode sair. Não sei bem como me sinto. Por algum motivo isso parece mais drástico do que a fechadura de dentro, embora as duas sirvam exatamente para a mesma coisa, manter-me dentro do quarto. Ainda que a ideia me deixe desconfortável, seria mais desconfortável ainda saber que posso sair no meio da noite. Acho uma boa ideia. Obrigada. April entra na casa e para ao passar pela cozinha. Jeremy ainda está olhando para mim e ignora a presença dela. Acho que você precisa tirar uma folga hoje, sugere. Meu olhar vai de April para Jeremy. Prefiro me manter ocupada. Ele me encara em silêncio por um momento antes de concordar. Bom dia, cumprimenta April,
deixando os sapatos enlameados na porta. Bom dia, April, responde Jeremy naturalmente, como se não tivesse nada a esconder. Ele passa por ela e vai em direção à porta dos fundos. Ela não se move e fica me analisando, com os óculos na ponta do nariz. Bom dia, April, digo, sem conseguir parecer tão inocente quanto Jeremy. Sigo para o escritório de Verity para começar a trabalhar, embora não consiga tirar da cabeça o que aconteceu ontem à noite. Passo a manhã na internet, lendo meus e-mails. Corey me enviou alguns pedidos de entrevista, algo que nunca aconteceu antes. Muitas das perguntas são parecidas. Querem saber por que Verity me contratou, de que forma pretendo contribuir com a série e como minha experiência anterior me levou a trabalhar para ela. Copio e colo várias das respostas. Depois do almoço, meu foco é desenvolver um argumento para o 7º livro. Já desisti de encontrar anotações, então vou começar o romance do zero. É ainda mais difícil porque estou exausta da noite passada. Estou inquieta. Mas tento não pensar muito no que aconteceu. Já estamos no meio da tarde quando sinto o cheiro de tacos. Abro um sorriso, sei que ele está fazendo porque pedi. Certamente vai guardar um prato para mim, como sempre faz. Não me sinto nada confortável em jantar com eles, com Verity sentada à mesa. Fico um tempão pensando em Verity, imaginando por que ela me assusta tanto. Encaro a gaveta onde está guardado o manuscrito. Só mais um capítulo e vou parar. É isso. Capítulo 6. Já haviam passado 6 meses desde que elas nasceram e eu ainda preferia que não existissem. Mas elas existiam e Jeremy as amava. Então eu seguia tentando. Às vezes me perguntava se aquilo valia a pena. Às vezes queria arrumar minhas coisas e ir embora. Mas eu sabia que uma vida sem Jeremy não era o que eu queria. Então eu tinha 2 opções. Viver com ele e aquelas 2 meninas que ele amava mais do que a mim. 2. Viver sem ele. Àquela altura, não havia o que fazer. Elas estavam no pacote. Odiava a mim mesma por não ter usado nenhum método anticoncepcional, por ter achado que ficaria tudo bem. Não estava tudo bem. Não comigo, pelo menos. Era como se a minha família estivesse dentro de um globo de neve. Lá dentro era tudo aconchegante e perfeito, mas eu não fazia parte. Eu estava do lado de fora, olhando. Nevava naquela noite, mas o apartamento estava quentinho. Mesmo assim, acordei com calafrios. Com uma tremedeira, na verdade. Não conseguia parar de tremer. Tive um pesadelo tão vívido que continuei sentindo seus efeitos por horas depois de acordar, como se fosse uma ressaca. Sonhei com o futuro, das meninas de Jeremy. Elas tinham uns 8 ou 9 anos. Não tenho certeza, não entendo muito de crianças e seus tamanhos. Só me lembro de acordar com a sensação de que tinham 8 ou 9 anos. No sonho, eu passava pelo quarto delas e dava uma espiada para dentro. Não entendia muito bem o que eu via. Harper estava em cima de Shashin, cobrindo sua cabeça com um travesseiro. Corri até lá com medo de que fosse tarde demais, tirei Harper e o travesseiro de cima da irmã. Ao olhar para Shashin, levei um susto. Não havia nada ali. Seu rosto estava liso, como se fosse uma cabeça careca. Não havia cicatriz. Nem olhos. Ou boca. Nada que pudesse ser asfixiado. Olhei para Harper, que me encarava com uma expressão sinistra. O que você fez? E então eu acordei. Não foi exatamente o sonho que me deixou tão abalada. Mas a sensação de que era uma premonição. Aquilo me afetou muito. Sentei na cama, segurando os joelhos e balançando para frente e para trás, tentando entender o que era aquele sentimento. Dor. Era dor. Uma dor no coração. Eu senti meu coração doer no sonho? Quando achei que Shashin estava morta, minha vontade era cair de joelhos e chorar. É exatamente como me sinto quando penso na possibilidade de Jeremy morrer. Eu simplesmente pararia de funcionar. Fiquei lá sentada chorando. Era um sentimento muito intenso. Será que finalmente tinha me conectado com elas? Com o Shashin, pelo menos. Ser mãe era isso, esse sentimento?
Amar alguma coisa de uma maneira tão intensa que a simples ideia de perdê-la causa dor física? Foi o máximo de sentimento que experimentei desde que elas foram concebidas. Mesmo que fosse só por uma delas, acho que já contava. Jeremy rolou pela cama, abriu os olhos e me viu sentada lá, segurando os joelhos. Você está bem? Não queria que ele me perguntasse isso porque Jeremy era bom em desvendar meus pensamentos. A maioria deles, pelo menos. E não queria que ele desvendasse esse. Como eu poderia contar que finalmente amava uma de nossas filhas sem admitir que, desde o início, não gostava de nenhuma das duas? Eu precisava fazer alguma coisa. Deixá-lo ocupado para que não fizesse mais perguntas. Pela minha experiência, ele não conseguiria tirar nada de mim se eu estivesse com seu pau na minha boca. Engatinhei por cima dele e Jeremy já estava duro antes mesmo de eu começar. Fui com tudo para cima dele. Adorava ouvi-lo gemer. Normalmente ele era silencioso, mas quando eu o pegava desprevenido, ele se soltava. Naquele momento, estava eufórico. Fiquei imaginando quantas mulheres o fizeram gemer antes de mim. Quantos outros lábios já estiveram naquele pau? Esperei ele sair da minha boca para perguntar. Quantas mulheres já chuparam seu pau? Apoiado nos cotovelos, ele me olhou, chocado. É sério isso? Fiquei curiosa. Ele riu, deitando no travesseiro. Sei lá. Nunca contei. Tantas assim? Provoquei. Montei em cima dele. Ele se mexeu por baixo de mim e agarrou minhas coxas, o que eu adorava. Se demorou tanto a responder, devem ser mais do que 5. Com certeza foram mais de 5, disse ele. Mais de 10? Talvez. Acho que sim. Sim. É muito louco que aquilo não me deixasse com ciúmes, mas 2 crianças me tirassem do sério. Talvez fosse porque as meninas estavam na vida dele agora, enquanto todas essas outras vagabundas estavam no passado. Mais de 20? Ele levantou as mãos e agarrou meus seios. Pela sua cara, estava prestes a meter em mim. Com força. Acho que é uma boa estimativa, sussurrou, me puxando para perto. Ele aproximou seus lábios dos meus e desceu uma das mãos, me acariciando lá embaixo. E quantos caras já te chuparam? 2. Não sou promíscua igual a você. Ele riu, ainda com os lábios grudados aos meus, e me deitou na cama. Mas você está apaixonada por um promíscuo. Ex-promíscuo. Deixei claro. Eu estava enganada a respeito da cara dele antes. Ele não meteu com força naquela noite. Ele fez amor comigo. Beijou cada centímetro do meu corpo. Ele me fez permanecer deitada enquanto me provocava e torturava, quando tudo que eu queria era chupar seu pau. Toda vez que eu tentava me mexer e tomar a frente, ele me impedia. Não sei por que sentia tanto prazer em satisfazê-lo. Mas era ainda melhor do que quando ele me satisfazia. Deve ter alguma definição para isso na linguagem do amor, ou seja lá a bobagem que chamem. Minha linguagem de amor era servir. A de Jeremy era ter alguém chupando seu pau. Nós éramos uma combinação perfeita. Ele estava prestes a gozar quando uma das meninas começou a chorar. Ele resmungou, eu revirei os olhos e ambos fomos pegar a babá eletrônica. Jeremy queria olhar o que tinha acontecido. Eu queria desligá-la. Ele já começava a amolecer dentro de mim, então tirei o aparelho da tomada. Ainda dava para ouvir o choro no fim do corredor, mas certamente eu conseguiria abafá-lo se continuássemos de onde paramos. Vou lá checar, disse ele, tentando se afastar. Puxei-o para perto e fiquei por cima. Deixa que eu vou, assim que você gozar. Deixe as duas chorarem um pouquinho. Faz bem. Jeremy não ficou muito feliz com a ideia, mas, assim que coloquei seu pau na boca de novo, ele aceitou. Ficou bem mais fácil engolir depois daquela primeira vez que tentei. Senti que ele estava prestes a gozar, então fingi que estava engasgada. Não sei porquê, mas aquilo sempre o deixava animado, achar que eu estava engasgando com seu pau. Homens. Ele gemeu, eu o coloquei ainda mais fundo na garganta, e então terminou. Engoli, limpei a boca e levantei. Pode dormir. Eu resolvo isso. Eu realmente queria resolver desta vez.
Era a primeira vez que a necessidade de amamentá-las me fazia sentir alguma coisa além de irritação. Queria amamentar Shastin. Queria abraçá-la, fazer carinho, dar amor. Estava animada enquanto ia até o quarto. Mas a animação foi toda embora quando entrei e vi que era Harper quem estava chorando. Que decepção! Os berços eram colados e, surpreendentemente, Shastin estava dormindo, apesar dos gritos de Harper. Passei por ela e fui até Shastin. Sentia tanto amor por ela naquele momento que até doía. Sentia tanta vontade que Harper calasse a boca que também doía. Tirei Shastin do berço e a levei até a cadeira de balanço. Quando sentei, ela se aninhou em meus braços. Eu me lembrei do sonho e de como fiquei apavorada ao ver Harper tentando machucá-la. Estava prestes a chorar só de pensar em perdê-la. Só de pensar que aquele sonho pudesse se tornar real. Talvez aquilo fosse intuição de mãe. Talvez, no fundo, eu soubesse que algo horrível aconteceria a Shastin, e é por isso que estava sentindo aquele amor tão repentino e intenso. E se aquela tivesse sido a maneira que o universo encontrou para me fazer amar aquela garotinha, já que eu não a teria por perto por tanto tempo quanto Harper? Talvez por isso eu não sentia nada por Harper. Porque Shastin teria a vida interrompida muito cedo. Ela ia morrer, e então Harper ficaria sendo a única. Eu sabia que, em algum lugar dentro de mim, estava escondendo o amor por Harper. Guardando-o para depois que Shastin tivesse partido. Já estava ficando com dor de cabeça com a gritaria de Harper, então fechei os olhos bem apertados. Cala a porra da boca. Não para de chorar, chorar, chorar. Estou tentando criar um laço com meu bebê aqui. Tentei ignorá-la por mais alguns minutos, mas tive medo de que Jeremy ficasse preocupado. Acabei colocando Shastin de volta no berço, e ela surpreendentemente continuava dormindo. É uma criança ótima mesmo. Fui até o berço de Harper e a olhei, cheia de raiva. Parecia que, de alguma forma, o sonho era culpa dela. Talvez eu estivesse interpretando o sonho errado. Talvez não fosse uma premonição. Talvez fosse um aviso. Se eu não fizesse nada a respeito do comportamento de Harper, Shastin morreria. De repente senti uma necessidade incontrolável de evitar aquilo que eu sabia que estava para acontecer. Nunca antes eu tive um sonho tão real. Se não fizesse nada a respeito, ele ia se tornar realidade. Pela primeira vez, não podia suportar a ideia de perder Shastin. Doía quase como a ideia de perder Jeremy. Não sabia nada sobre matar alguém, muito menos uma criança. Da única vez que tentei, o máximo que consegui foi uma cicatriz. Mas já tinha ouvido falar da síndrome da morte súbita infantil. Jeremy me obrigou a ler sobre isso. Sei que não é incomum de acontecer, mas não tinha informações suficientes para saber se poderiam diferenciar sufocamento intencional e SMSI. Mas já ouvi falar de pessoas que morreram dormindo sufocadas em seu próprio vômito. Esse caso seria mais difícil de apontar como intencional. Coloquei os dedos nos lábios de Harper. Ela moveu a cabeça para a frente e para trás, achando que era uma mamadeira. Começou a sugar a ponta do meu dedo, mas não ficou satisfeita. Largou o dedo e começou a gritar novamente. Chutava e se debatia. Enfiei o dedo mais fundo em sua boca. Ela continuava chorando, então continuei enfiando o dedo. Fez um som como se tivesse engasgado, mas ainda assim continuava chorando. Talvez um dedo só não seja suficiente. Enfiei os 2 dedos em sua boca, indo até a garganta, até que minhas articulações estivessem tocando sua gengiva. Ela não estava mais chorando. Fiquei olhando por um momento, e logo seus braços começaram a se contrair a cada espasmo violento de seu corpo. Suas pernas estavam crispadas. Ela teria feito o mesmo à irmã se eu não estivesse fazendo isso agora. Estou salvando a vida de Shastin. Ela está bem? Perguntou Jeremy. Droga. Droga, droga, droga. Tirei os dedos da boca de Harper e a peguei no colo rapidamente, colocando seu rosto em meu peito para que Jeremy não percebesse sua falta de ar. Não sei, respondi, virando-me para ele. Jeremy vinha em minha direção. Minha voz soava alucinada. Não consigo deixá-la feliz. Já tentei de tudo, disse, fazendo carinho na cabeça dela, tentando demonstrar preocupação.
Foi então que ela vomitou em mim. E, assim que vomitou, gritou. Berrou. A voz estava rouca, e ela engasgava a cada grito. Foi um tipo de choro que nunca tínhamos ouvido antes. Jeremy rapidamente atirou de mim e tentou acalmá-la. Ele nem ligou que ela tivesse vomitado em mim. Nem olhou para mim. Estava muito preocupado, com as sobrancelhas arregaladas e a testa franzida. Aquela preocupação toda não era para mim. Era tudo para Harper. Prendi a respiração e fui até o banheiro sem querer sentir aquele cheiro. Era o que eu mais odiava na maternidade. Aquela merda daquele vômito todo em cima de mim. Enquanto estava no banheiro, Jeremy preparou uma mamadeira para Harper. Quando saí do banho, ela já tinha voltado a dormir e ele estava na nossa cama ligando o vídeo da babá eletrônica novamente. Congelei ao deitar na cama. Dei uma olhada no vídeo, uma imagem perfeita dos berços de Harper e Shashin. Como foi que eu me esqueci da droga da babá eletrônica? Se ele tivesse visto o que eu estava fazendo com Harper, terminaria comigo na hora. Como fui tão relapsa? Dormi muito pouco naquela noite, imaginando o que Jeremy teria feito se tivesse me flagrado tentando salvar Shashin da irmã.